paz do Senhor. A palavra de hoje está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse primeiro ponto aqui é a palavra central da nossa vida. Por quê? Porque veja bem, quando Jesus ele disse aqui, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que o Senhor quer nos ensinar com isso? Quando ele estava ensinando também os judeus que ali estavam. O que é permanecer na palavra do Senhor? Permanecer na palavra do Senhor é deixar que Deus transforme a sua vida através do Espírito Santo do Senhor. Porque se você não deixar o Espírito Santo do Senhor transformar a sua vida, você não faz parte do Senhor Jesus Cristo. Mas entenda algo. Esse querer deixar o Espírito Santo do Senhor transformar a sua vida, é você que tem que querer. Não é porque você confessou Jesus Cristo como seu Salvador, desceu nas águas do batismo, que o milagre vai acontecer na sua vida, a transformação vai acontecer, não. Por quê? Porque ela vai acontecer quando o momento que você queira ser transformado. Entenda algo. Hoje, a nossa vida, ela é baseada na palavra do Senhor. Quando você entrega a sua vida para o Senhor, você vai procurar fazer a vontade do Senhor. E como que você sabe o que é a vontade do Senhor? É você lendo a Bíblia todos os dias. Aí você vai ter o quê? O discernimento, o entendimento, a revelação da palavra. É aí que o Espírito Santo vai transformar os teus pensamentos. É aí que ele vai transformar o teu modo de agir, o teu modo de pensar, o teu modo de falar. Aí sim vai acontecer o milagre que você espera em todas as áreas da sua vida. Por isso que ele disse aqui, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Ou seja, se nós não permanecermos na palavra do Senhor, nós vamos ser discípulos de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é a palavra. Se você tem a palavra, você tem Jesus Cristo. Se você tiver dúvida nisso, no Evangelho, aqui nesse Evangelho mesmo de João, o que ele diz no versículo 1? E o Verbo se transformou em carne. Ou seja, quem era o Verbo? O Verbo é a palavra. Aqui, vamos lá, versículo 1 está escrito assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito, nada se foi feito. Amém? Então, quer dizer, Jesus Cristo, ele é a palavra. Ele é a nossa vida, ele é a nossa força, é ele que nos dá a transformação. Por quê? Porque é ele que vai nos revelar a verdade. É ele que vai nos mostrar, porque como ele está dizendo aqui, sim, aqui no versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entenda algo. Hoje essa palavra é muito falada, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus Cristo está falando da verdade dele, não do homem. Hoje a palavra, quando é falada de qualquer maneira, é o homem que fala. Ele usa esse argumento para muitas vezes ludibriar alguém, para falar que ele está sendo verdadeiro, que você vai ser liberto, que você vai conhecer o outro lado, que não sei o que, não, mas essa palavra aqui santa é para que a palavra venha a ser revelada para mim e para você. Entenda algo, a Bíblia que você tem na sua mão, que você leu, que você lê, é o único caminho que nós temos para conhecer a Deus. Não tem outra forma. Não existe
passe de mágica, não existe teologia, não existe nada. Existe a palavra verdadeira do Senhor. E a palavra verdadeira do Senhor, ela vem revelada do alto através do Espírito Santo do Senhor. Não tem outra forma de você conhecer verdadeiramente quem é Jesus Cristo e como ele vai mudar a tua vida. Você pode fazer sim cursos de teologia, magistrado e ser doutor na letra, conhecer a Bíblia de ponta a ponta, mas se você não tiver a revelação da unção do Espírito Santo dentro de você para revelar a palavra, você não tem nada, você tem só conhecimento carnal, mas o verdadeiro conhecimento que liberta é o conhecimento espiritual, é a transformação da palavra. Por quê? Porque só assim você vai ser verdadeiramente liberto, verdadeiramente você vai conhecer a verdade da palavra, que Jesus Cristo ele veio com um propósito, salvar a minha alma e a sua alma das garras do diabo. Esse é o propósito do Senhor. A promessa única e certeira, confiável que Jesus falou foi essa: para salvar a minha alma e a sua alma, se nós acreditarmos nele, se nós formos até ele, se nós confessarmos que Jesus Cristo é nosso Salvador e único, confessar com a palavra da nossa boca e assim crer no coração para a justiça e assim depois descer nas águas do batismo e nascer uma nova criatura, aí sim você está no caminho da salvação. Esse que é o objetivo do Senhor. Ali começa assim a revelação da palavra. Se você ainda não está entendendo a palavra do Senhor, tem dois motivos que você não entende. O primeiro, que você realmente ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Você pode até ter confessado, mas você não desceu nas águas do batismo e se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados e quer ter uma novidade de vida, aí sim, aí não tem como a palavra entrar dentro de você. Entenda algo, a palavra de Deus não é negócio, a palavra de Deus não é barganha, a palavra de Deus não é revelada para qualquer um. Você pode ler a letra, porque ela é um livro aqui comum, mas a essência da transformação interior que a palavra faz, ela somente é falada, revelada para aqueles que crê verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque se não fosse assim, a palavra não teria força. Por que Jesus ele diz aqui, ó, em João 15:7, ele diz assim, ó: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Por que ele fala e afirma com tanta convicção de que tudo que você pedir vai acontecer? Por quê? Porque Deus é dono de tudo. Ele fez tudo. Hoje não cai uma folha de uma árvore, vamos dizer assim como exemplo, se não for vontade e permissão do Senhor. Aí você até mesmo hoje, você até mesmo pode ficar escandalizado, chateado, porque tudo que está acontecendo é guerra, é tragédia, é tufão, é doença, é morte, é alegria, é tristeza. Ah, o mundo parece que está virando de cabeça para baixo. É porque a palavra está se cumprindo. Tem pessoas que conhecem, que diz que conhece a palavra, vai na igreja, busca o Senhor, se entregou a vida para o Senhor e está começando a ficar abatido, triste com isso. Pelo contrário, tem que ficar alegre. Alegre no sentido do quê? De que a palavra está se cumprindo. A vinda de Cristo está próxima. Esse mundo que nós vemos hoje, um dia ele não vai ser mais igual a esse. Por quê? Porque vai vir a nova Jerusalém aqui e vai transformar esse mundo conforme a palavra do Senhor. E aqueles que são escolhidos dele, aquele que confessou Jesus Cristo como seu Salvador, aquele que está buscando a conversão no Senhor, esse vai entrar na nova Jerusalém, no novo reino de Deus. E isso, a porta está aberta, o convite está aberto para todos, todos. Não tem raça,
não tem credo religioso, não tem etnia, não tem nada. É todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Salvador, confessa com a sua boca, entra creia dentro do seu coração para a justiça, desce nas águas do batismo e busca a transformação do Senhor. Todos. Quando fala que é independente de religião, porque quem colocou a religião nesse mundo foi o homem, não foi Deus. Quem colocou placa de igreja foi o homem, não foi Deus. E às vezes o que está acontecendo? Você que está ouvindo essa palavra já está até desanimado, você saiu da presença do Senhor, por quê? Porque você está vendo escândalo, você está vendo aos seus olhos corrupção dentro da igreja, mentira, fofoca e assim vai. E o que acontece? Aí você saiu da presença do Senhor. Aí você fala assim, não, eu não vou mais na igreja que não dá, que não sei o quê, eu busco em casa mesmo que é a mesma coisa. Assim, não, isso aí que você está falando isso, que você ouve essa voz é o diabo falando na tua mente. Está sendo enganado, verdadeiramente você ainda não está liberto. Por quê? Porque Jesus, por mais que a igreja aqui física, por mais que esteja aqui, esteja corrompida ou está sendo corrompida, o propósito é único. Você aprende a palavra verdadeiramente, louva o Senhor, você está mostrando o seu tempo para adorar o Senhor, e ali você vai, entra, faz isso e vai embora para casa. E ali você coloca em prática a palavra que você aprende. É essa que é a intenção da igreja física. Agora, se você se escandaliza e abandona os caminhos do Senhor, agora eu pergunto, quem morreu na cruz por ti? Foi o pastor, foi o presbítero, foi o irmão, a irmã que está escandalizando a igreja? Não, foi Jesus Cristo. Ele te escolheu. Agora, se você está deixando se escandalizar, porque verdadeiramente você ainda não está liberto, verdadeiramente você não conheceu Jesus Cristo. Por quê? Porque você vai na igreja querendo fazer amizade, fazer isso, fazer aquilo, louvar, ai, eu gosto, que não sei o quê, mas e aí? Você tem que gostar de Cristo, você tem que conhecer Jesus Cristo, você tem que ser transformado por Jesus Cristo, para que Ele venha colocar o amor verdadeiro dentro de você, e aí sim você conhecer a verdade e a verdade te libertar. Caso contrário, você está indo assim, como um fantoche. E aí você acha e acredita que você está fazendo certo. Olha os seus frutos, olha os seus frutos. Você vê que aí fala assim, mas pastor, como que eu vou olhar os meus frutos? Quais são os meus frutos? Os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito Santo do Senhor que faz a transformação dentro de você. É esse que você tem que buscar, é nele que você tem que entregar a sua vida. Não adianta você fazer de outra maneira, não adianta você querer fazer na força do teu braço, porque essa transformação, ela não vai vir de você, mas ela vai vir através do Espírito Santo que está em você, para transformar a sua vida, para mudar a tua história. E quais são os frutos do Espírito? O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tudo isso é a sua transformação interior. Quando você começa a ser transformado, deixar sim a palavra transformar você, aí você está verdadeiramente conhecendo a Jesus Cristo. Aí verdadeiramente você está conhecendo a palavra do Senhor. Aí verdadeiramente você vai estar liberto pela palavra. Caso contrário, essa palavra não vai se cumprir na sua vida. Que é aqui, ó, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Você está vendo? É isso. O poder da palavra, ela se manifesta, mas ela se manifesta para todo aquele que crê. E acreditar não é da boca para fora, é acreditar de dentro primeiro. Porque a fé, o que é a fé? A fé você cria dentro de você o que você deseja. Você está doente?
Então o que acontece? A medicina falou que não tem mais jeito, você está fazendo tratamento esporádico para ver se elimina essa doença, para ver se cura, ou seja, não tem mais o que fazer. Aí que é onde entra o quê? O poder de Deus, onde entra a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aí é o primeiro passo que você tem que fazer é o seguinte, é crer na palavra. Então, se você crê, você vai estar escrito ali que Jesus Cristo levou na cruz do Calvário nossas dores e enfermidades. Então, se ele levou, então essa doença não é sua. Primeiro ponto, você já crê dessa maneira, essa doença não é minha, porque Jesus levou. E eu sou de Jesus Cristo, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando você confessa isso, aí você começa a criar aqui dentro o quê? Você vai começar a imaginar, a crer, a ver essa doença fora do teu corpo, você curado, não importa o que os teus olhos estão vendo, não importa a dor que você está passando, não importa o sofrimento que você está tendo, mas você vai levantar e vai glorificar o Senhor e vai agradecer, Senhor, obrigado pela minha cura. O meu corpo físico está sentindo, mas a minha alma, o meu espírito tem a certeza da cura, da libertação, porque através desse problema que eu estou passando, dessa doença, o seu nome vai ser glorificado, porque assim diz a tua palavra, conhecereis a verdade vos libertará, e eu conheci a verdade que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu fui curado pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo. Se eu fui curado, essa doença não é minha, é para sim glorificar o teu nome. E aqui eu estou, e eu creio que a partir de hoje essa doença não pertence mais a mim, essa doença saiu do meu corpo hoje em nome de Jesus. É assim que você tem que agir. E assim você age em todas as suas áreas, seja na vida financeira, seja na família, seja na vida sentimental, seja no casamento, seja nos filhos, aonde você vê que tem algo que não está te agradando, está deixando você triste, está saindo da palavra do Senhor. Aí é onde você começa a viver a palavra. Aí é onde começa a viver a abastança, a abundância que Jesus falou que te daria uma vida com abundância. Esta é a paz, é a alegria, é os frutos do Espírito. Tem que ser transformado em você, em toda a sua família, em todos que estão ao seu redor. Por isso que essa palavra é tão forte, é tão simples, mas é essa que é a verdade. Se você não conhece a verdade, verdadeiramente você não vai ser liberto. Como ele está dizendo aqui, ó. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra. Não é o que o homem fala, mas é que o Espírito Santo revela em teu coração. Então comece a meditar nisso. Você que está buscando uma resposta do Senhor, está aí a resposta. Você verdadeiramente conhece a verdade? Você verdadeiramente foi liberto pela palavra? Aí que está a resposta. É você que tem que buscar, é somente você que sabe. Não é aparência. Não queira ficar usando de aparência, não fica imaginando, poxa, eu tenho tantos anos de igreja, eu conheço as pessoas, um dia, se Deus quiser, Deus vai libertar. Não está escrito isso na Bíblia, isso é antibíblico. Não está escrito. Jesus não falou que um dia, se ele quiser, ele vai te libertar. Ele falou o quê? Que verdadeiramente, aqui ó, vamos ler de novo, João 15:7. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então ele não está dizendo que um dia vai mudar, a mudança da sua vida, o que você quer, seja transformação aonde você quer que aconteça, está no poder da sua palavra, de você crer, de você ser verdadeiramente transformado e entregar sua vida de fato e de verdade para o Senhor Jesus Cristo. Quando você fizer isso, aí sim você vai ver a glória do Senhor se manifestar na sua vida, aí você vai ver o milagre, aí você vai ver a sua vida transformada, aí você vai conhecer a verdadeira vida e alegria viver em Cristo Jesus. Caso contrário, você está esperando o dia e esse dia nunca vai chegar, porque Jesus Cristo não é um dia que vai chegar, é na hora que ele vai chegar. A hora que ele chega, que você aceitou ele como seu Salvador e único, é nessa hora que a sua vida vai ser transformada. Então é por isso que ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então põe essa palavra no teu coração.
Creia que Jesus Cristo morreu na cruz por ti, para salvar você e sua casa. E hoje essa palavra fala contigo. Haja a tua fé, aonde você tiver que agir. E em nome de Jesus, você vai ver a glória do Senhor se manifestar na sua vida. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.